Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Twilight, hoje trazendo para vocês um conteúdo mastigadinho do Hero no Meta, como é que o deck funciona, como é que você joga, tem que jogar com ele, como é que você tem que jogar contra ele. Eu não vou ensinar a jogar, a fazer jogada do deck, mas eu vou ensinar você a jogar em volta das deck cards e mostrar meios que o deck tem de lidar com situações adversas, beleza? Então, começando para ser rápido, porque o tempo tá curto, a gente tem a skill do deck. A skill do deck faz com que você envie uma carta da sua mão pro cemitério, e aí você joga do seu deck ao cemitério um monstro dragão armado vento de nível 10. Ah, sim, você pode descartar, você descarta um monstro guerreiro ou um monstro nível 10. Aí todos os monstros no teu deck ou são guerreiro nível 10. Então basicamente você pode descartar qualquer monstro da tua mão para você invocar não, você jogar do seu deck um Armored Dragon de vento, um Ultimate Crystal ou um Elemental Hero News do seu deck ao cemitério, certo? E com face para baixo. Só que você pode mudar a posição de batalha dele, então você pode invocar com face para baixo e virar com face para cima, certo? Então vamos lá. Para que eu vou querer invocar esse bicho? Para que esse bicho serve? O Armored Dragon do Trovão, ele é um pouco interessante porque ele é o que você vai usar quando você for em primeiro, você for cego, você já não precisa jogar em volta das coisas, né? Ele vai dizer o seguinte: ele não pode ser destruído por batalha, certo? Então o oponente não tem como tipo, tirar eles na batalha. O efeito o controle dele não pode ser trocado, então ele não leva enemy controller e ele não leva o controle cerebral também. E uma vez por turno, efeito rápido, você pode enviar uma carta da sua mão para o cemitério, escolher uma carta no campo e destruir. E aí, se você fizer isso, ele ganha de ataque. Ou seja, ele é interação no turno do oponente, uma coisa que Hero não faz bem, tá ligado? Que é a interação no turno do oponente. Então esse bicho aqui em específico, ele consegue dar a Hero um monstro grandão que fica no campo, que não morre por batalha, que é meio difícil de tirar, e ainda a interação no turno do oponente, deixando o Hero mais opressor do que ele deveria ser. Indo em segundo, você tem algumas outras opções melhores, certo? Já que esse monstro só dá o efeito de destruir no turno do oponente. O Armored Dragon, nível 10, o padrãozinho, ele pode enviar uma carta da sua mão pro cemitério para destruir todos os monstros que o oponente controla, com face para cima. Esse efeito ele não é uma vez por turno. Então, digamos que tá um Sala lá, ele fez o board dele, e aí você invoca esse bicho e dá o efeito. Aí o Sala, ele, sei lá, ele ativa uma ele bane o Link 1 do cemitério no lugar de destruir os monstros. Aí você ativa o efeito dele de novo, descarta e ele destrói tudo. Ou senão vai forçar ele a usar um spell, usar alguma coisa ali para fugir da destruição dos monstros. Então esse monstro ele é para pôr pressão em mesas que não tem defesas contra a destruição. Ele também é bom para tirar monstros que não podem sofrer alvo, porque esse efeito dele não dá alvo, beleza? Então ele é bom para tirar monstros que tem defesa contra alvo, monstros que tem um ataque muito alto e que podem ser destruídos dessa maneira, por exemplo, como a bola em formato esfera de Ra. Ele serve para basicamente isso, 100 segundos. Caso o seu oponente tenha um bicho que ele não pode ser destruído e tal, você tem que o melhor jeito de tirar ele é na porrada. Aí você tem o Rainbow Dragon para invocar em segundo. Você invoca ele, tem 4.000 de ataque, ele vai literalmente tancar quase que qualquer monstro no jogo. É muito difícil ter um monstro que tenha mais do que 4.000 de ataque assim, né? Ele simplesmente entra pela skill, então o oponente não tem nem como responder. E aí você pode, por exemplo, botar ele, setar as cartas e bater no bicho. Se for um bicho estático, você joga e deixa ele ali de canto. Na fase de batalha você bate cabeça ou você mata o bicho com o Rainbow Dragon e depois bate com o Hero, certo? O Elemental Hero News, ele pode ser útil em algumas situações, porém ele é melhor de você fazer no decorrer do jogo, sabe? Porque além dele ser food para sua News Fusion e você vai querer usar o Elemental Hero News do teu deck, né? Ele
ele não é uma opção tão versátil quanto as outras. Mas indo em segundo, caso você não tenha a New Fusion e você abriu com o Rainbow Dragon, por exemplo, você pode dar skill invocando o News para usar como material para fazer um Sunrise. E depois você dá a Miracle Fusion. Ele tem que invocar um Elemental Hero, né? Não daria para fazer. Você teria que dar polimerização no News com o Rainbow Dragon, por exemplo. Você poderia fazer um Rainbow News sem você precisar ter a News Fusion, certo? Mas isso é mais para outras situações, beleza? É... Então já expliquei como é que funciona a parte da skill, né? Ela vai jogar esse monstro, vai pegar a Super Power para sua mão, que vai servir de interação, ou isso aqui pode servir para você quebrar a mesa, porque por exemplo, você pode dar, se você estiver indo em segundo, você pode dar essa skill e aí trazer o dragão armado, e o dragão armado tenta destruir as cartas do bicho. Aí se ele consegue lidar com as cartas, você dá normal summon de um Stratos ou de um Liquid, ativa a polimerização e aí rouba o bicho do cara, e, enfim, vai jogando, tá ligado? Sua priorização é bem forte, como interação indo primeiro, porque ela come muita normal summon do, do deck dos caras que às vezes eles precisam, sabe? Se tirar o monstro do cara de campo é roubado. Enfim. É... Aí a gente também tem game de Hero, né? Porque não seria um deck de Hero se ele não tivesse como fazer a fusão de Hero. Basicamente a mini game de Hero é 3 Stratos e 2 Emergence Call para ser os seus starters de jogada. A Emergence Call busca o Stratos normal summon, busca o Liquid Soldier, certo? Aí você tem 2 Heroes e a skill botou a polimerização de fora do seu deck na sua mão. Então aí você já tem Amanhecer. Amanhecer entrando pega a Miracle Fusion e aí dependendo da situação você pode guardar a Miracle Fusion para follow up, para você dar no seu próximo turno, ou você pode dar a Miracle Fusion e colocar um monstro no campo ali, caso você for no segundo turno e você quiser dar um OTK, um negócio semelhante, tá ligado? O Liquid Soldier e o Crosskeeper aqui, eles funcionam para comprar cartas. Esse deck aqui, ele tem muito brick ou cartinha ali que você usa uma, duas cópias, essas coisas assim. Só que isso não é um problema por a skill, e dois, você vai usar esse deck não a 20. Esse daqui é só uma base decklist para você utilizar. Eu acho que se você for começar fazer uma decklist daqui, você começa sempre com essas cartas todinha aí que tá aí. O que vai mudar é que você vai botar 10 tech cards a mais para fazer um deck de 30 cartas e vai rodar direitinho. Fica tranquilo, o deck ele consegue rodar 30 nessas proporções de carta que eu coloquei. Você vai colocar mais 10 deck cards, certo? A Neos Fusion, ela tá aqui como push, você indo em segundo. Indo em primeiro eu não vejo muito para que você usar a Neos Fusion, eu acho que ela é muito mais interessante jogando ela indo em segundo. Mas você pode dar Neos Fusion fazendo o Rainbow News, ou Armored Dragon, ou o Elemental Brave News. Se você estiver indo em segundo e você for querer dar o TK, você pode trazer logo o Rainbow News, que tem 4.500 de ataque, pode dar o efeito para embaralhar a carta do cara no deck, e aí você só limpa o board do cara e mata. Se você estiver indo em primeiro, aí você pode fazer um Armored News, porque o que o Armored News diz? Aí você não vai querer fazer ele porque o efeito dele é mais quando ele destrói o monstro em batalha, né? Mas basicamente se ele destruir o monstro em batalha, você pode tributar ele e trazer um Elemental Hero fusão do teu extra deck ignorando as condições de invocação, então ele serve para dar o TK, por exemplo. Você dá o efeito dele, você dá a Neos Fusion, traz ele dá o efeito, escolhe um dragão armado no teu cemitério, destrói todos os monstros que o oponente controla com um nível menor que ele, então qualquer monstro com um nível menor que 10 vai nível igual ou menor que 10 vai ser destruído. Aí você limpa o campo do cara e você pode bater com ele no bicho, e aí se matar o bicho ele dá o efeito, se tributa e traz um Elemental Hero do teu extra deck. Então esse deck aqui ele é feito, a condição de vitória dele é jogar, botar as fusões em campo e bater, tá ligado? Essa é a condição de vitória dele. E com isso eu acho que eu já expliquei todo o main deck.
Tem a engine de compra que vai servir para você pegar a tech, a engine de Hero que é para você setupar os materiais para fazer o Sunrise e buscar a Miracle Fusion. Você tem a Super Poly que é a tech que você assusta que vai buscar, os monstros que a Sushu consegue invocar também, o News e a News Fusion. Para você ter push ali indo segundo principalmente, poder trazer o Rainbow News ou o Armored News e ter essas cartas que conseguem lidar em situações difíceis. E os monstros aqui de Extra Deck, o Sunrise eu já expliquei para que ele funciona, e a gente tem essa coleção aqui de 3 Elemental Heroes, que é basicamente aquela coleção de um Elemental Hero mais um monstro de tal atributo, que funciona como interação com a sua Super Poly. Então aqui você tem Elemental Hero Great Tornado para jogar contra a Lady Lusk, por exemplo, o Elemental Hero Master Nova para Salamangreat, Elemental Hero The Shining. Eu não lembro agora qual é o deck de luz que tem no meta, mas se eu não me engano deve ter. E você tem o deck, o Elemental Hero Escuridão, que funciona contra Rocket, certo? E deve ter algum outro deck Dark também que você pode usar. Você poderia usar também aqui o de terra, só que não tem um deck de terra bem fixado no formato, então eu não vejo para que você utilizar, sabe? Mas você pode estar substituindo aqui o Armored News, por exemplo, se você não gostar tanto dele, pelo herói de terra. Beleza? Se você quiser ter mais versatilidade. O Brave News está aqui basicamente para ser alvo da Neos Fusion quando a gente quiser bater, né, e matar o cara. E aí ele pode pegar uma outra Neos Fusion no próximo turno, caso você veja que você não vai finalizar o duelo ali. E é isso. Finalmente explicamos a engine de Hero. Vamos explicar agora como que joga contra a Hero, né? Quais cartas pegam no Hero. Eu separei algumas cartas aí que estão no side deck para comentar sobre elas. Eu separei Hand Traps, Lingers Floodgates, cartas de remoção de 1 para 1 e cartas de board wipe, board breakers, né? Pra gente justamente comentar sobre cada uma. Elas são as mais populares, pelo que eu ouvi. Então, do jogo. E aí eu vou comentando sobre cada uma, como é que ela funciona no matchup contra a Hero. Primeiro, Effective Veiler. Effective Veiler é a melhor carta do jogo, né? É a melhor hand trap do jogo. A Effective Veiler, ela tem um spot que não é, a Effective Veiler não é boa contra esse deck, tá certo? Porque o melhor spot para você dar ela é no Elemental Hero News Status. Só que se você dá ela no Status e ele tem mais um monstro Hero, o que geralmente ele vai ter, ele vai conseguir fazer a fusão do mesmo jeito, certo? Então é uma carta que ela pode funcionar, e cartas que podem funcionar não é o que a gente mira em cartas que são certeiras, beleza? Então não aconselho você usar a Veiler contra o Hero, até porque o Hero você basicamente não vai conseguir parar o combo dele, tá bom? Já adiantando aqui a Ghost Mourner, a Fantasma Chorão, você também não tem nenhum spot bom para dar ela, porque o que começa a jogada do cara é um Normal Summon Stratos, então você não tem um espaço para dar Ghost Mourner, por exemplo, um monstro que fique no campo que deu efeito e aí você para a jogada dele, não existe. Então Ghost Mourner eu também não recomendo você jogar de Ghost Mourner, caso você for TK para jogar contra um Hero. DD Crow é uma outra carta que também não funciona contra Hero, porque o combo base dele, até chegar lá no Sunrise e tal, ele não passa em cartas do cemitério, tá vendo? Você não consegue dar o DD Hero, o DD Crow, interagindo com a skill, certo? Só um segundo. Pronto. Então o DD Crow também não é uma boa carta contra Hero. Sobre o Draw ele funciona contra esse deck se o cara tiver só Emergence Call. Se tiver só Emergence Call, você consegue dar o negócio e ele vai passar com o dragão e aí ele vai ter um almoço do Stratos, e se ele tiver um Hero ele ainda joga, senão ele fica parado. Porém, como ele só funciona nesse spot especificamente, ele não funciona no spot 2 Stratos, que é o que o pessoal vai usar 3, ele também não é muito eficiente contra o deck de Hero, então não recomendo usar.
O Nibiru, ele simplesmente não pega nesse deck, porque esse deck ele não faz as 5 summons que o Nibiru precisa que você faça. Ele até consegue fazer mais de 5 summons, mas não durante a main phase. É na battle phase, quando ele quiser usar uma super pole pra poder conseguir dar um ATK ou tributar o Armed News. Então essa carta aqui também não funciona contra Hero, eu não recomendo você usar. Duas outras cartas, uma que eu não tenho aqui porque ela é exclusiva do Duel Links, e essa daqui, a Necrogardna, são cartas que são ok de se usar contra Hero. Necrogardna e Kiteroid. Por quê? O Hero, para ele ganhar de você, ele precisa... ele não tem efeitos rápidos bons. Então basicamente ele vai ter que interagir com você com tech. E o que faz o deck ganhar é ele bater, é ele dar o dano. Então, na maioria das vezes, o que você precisa vai ser não morrer pra batalha pro Hero, porque ele não grinda bem. Esse deck ele não grinda muito bem, o Hero, sabe? Ele vai conseguir estar trazendo ali sempre os Armed, caso ele compre um monstro Warrior. Mas em geral ele gasta muito recurso de primeira. E se você conseguir grindar, e principalmente se tiver um deck que não pode ser destruído por efeitos, não pode levar alvos, essas coisas assim, ou que faz um monstro grande, ou que dá board wipe, que é muito importante. Esses bichos aqui, eles basicamente vão servir para segurar o jogo até você recolher esses recursos e conseguir sobreviver, tá ligado? Então, Kiteroid e Necrogardna, na minha opinião, são cartas que você consegue usar contra o Hero e que funcionam, mas elas não lidam com o que o Hero faz, elas dão mais tempo pra você, porque o Hero não consegue responder essas cartas, não tem negate no deck, certo? Beleza, continuando agora que a gente viu que Hand Traps basicamente não funciona contra esse deck, o que significa que provavelmente, o que significa que você não tem como parar o combo dele, basicamente. Se você for em segundo, você vai tomar o combo dele. Vamos ver se a gente tem alguma Linger, né? Uma Floodgate que consiga parar ele. Tem uma Base Dweller. A Base Dweller não deixa efeitos no cemitério serem ativados, o que impede tanto o Crush Keeper quanto o Liquid Soldier de comprar. Porém, isso daí não impede o cara de jogar. E indo primeiro você não vai querer fazer esse cara contra Hero, porque simplesmente o deck ele não toma um Dweller do Ido. Ele não é útil para parar a jogada do cara. Necrovalley, mesma coisa. O Necrovalley impede o Cross Creeper de comprar, impede a Miracle Fusion de entrar, impede o cara de fazer algumas jogadas no deck, porém ele também não impede o cara de fazer a jogada inicial dele, que é basicamente botar um Armed ou um monstro da skill ali e fazer um Sunrise, tá ligado? Então, basicamente, Necrovalley também não é uma boa tech contra o deck. Duas cartas que são boas contra Hero, Dimensional Fishery e Non-Fusion Area. Você pode ter pensado isso, porque você leu o efeito e falou, cara, qualquer monstro enviado pelo cemitério é banido? Isso é bom contra Hero, porque aí ele não consegue... Ele não consegue dar o efeito da... No caso, eu acho que ele consegue dar o efeito da skill, mas a skill bane o monstro, né? Ou senão ele só não consegue dar o efeito da skill. Ou melhor, ele não consegue dar a Miracle Fusion e voltar e ter aquele gás todo, né? Tem isso, né? Vai banindo as matérias assim, com muita coisa dele. Tem isso. Porém, esse deck aqui ele consegue jogar em segundo contra Floodgates, o que é um absurdo um deck com tudo isso que ele já tem conseguir jogar por cima de Floodgates. Como assim você está ficando doido? O que está acontecendo? Bem, o Hero indo segundo, ele pode, caso você tenha uma Floodgate dessa aberta, ligado para cima, ele pode dar as techs que ele tiver para milar suas interações. Ele vai poder dar a Super Poly aqui, tirando carta sua. Mas basicamente o que vai acontecer ele vai dar a skill, bota o Elemental Hero News no campo e dá Normal Summon dos Stratos, dá Spell buscando Stratos e dá Normal Summon Stratos. E os Stratos tem o efeito secreto de destruir Spell e Trap que o oponente controla até o número de Heroes, acerto ele. Então, News no campo e ele, você conta tirando ele, fica um Hero, então você mata uma coisa dele. Como você não vai usar 3 disso daqui, tá ligado? Até acho que Dimensional Fisher é uma só também. Então acaba sendo uma carta que só vai ocupar um espaço para não fazer nada, porque na maioria das situações ele vai conseguir tirar.
Então vamos lá, vamos continuar. Além de que se ele tiver, tipo, Neos Fusion, botar um Hero do lado, qualquer coisa, tá ligado? Pra botar um Hero do lado. Não precisa ser necessariamente o Strato, o News, mas pode, tá ligado? A não Fusion é a mesma coisa, ela funciona do mesmo jeito. Ela ia impedir o Hero de conseguir colocar uma fusão no campo? Iria se você não, se você pudesse simplesmente dar a special do extrato do deck com a skill e dar normal summon do special do News com a skill e dar normal summon do extrato e matar a trap. Então essa carta também não funciona contra Hero, tá certo? Agora vamos pro Book of Eclipse. Book of Eclipse ele funciona para tirar só uma coisa do Hero, que é o Armored Dragon Thunder. É a única coisa que essa porcaria dessa carta consegue tirar, porque a super polimerização fica ligada, já que os monstros com face para baixo podem ser utilizados para fazer invocação fusão, né? Então ele ainda pode dar super poly, ele ainda tem tech por trás, você só não vai levar a interação do Thunder Dragon. E usar uma carta dessa daqui para no final do turno o cara flipar tudo e comprar 3 cartas é pedir arrego, né? Era melhor quitar se fosse assim, então não vamos usar ela. Book of Moon eu já acho uma carta melhor contra Hero, porque é uma carta de 1 para 1, você consegue fazer essa troca aqui com o Armored Dragon. Se o cara ele estivesse na batalha, você consegue setar um bicho dele para tentar sobreviver ali na batalha, né? Então é uma carta que funciona até, beleza? Ela não é boa definitivamente, ela não vai parar o cara de jogar o combo, mas ela pode impedir o cara de conseguir um ataque de graça ali, ou um ataque que ia custar o teu duelo, e ela pode tirar essa interação justamente do Thunder quando estiver jogando em segundo, mas não é uma carta exatamente muito boa, beleza? Você pode usar para atingir outros decks, caso você queira pegar Hero, um pouquinho de Hero, mas tá focando em outros decks, pegar em outros decks seus decks. Forbidden Droplets, você pode enviar qualquer número de cartas do salão cemitério, escolher monstro do efeito que você controla, nega os seus efeitos e o ataque deles é diminuído pela metade. Essa carta aqui não é boa contra a Hero porque ela não tira os monstros do campo. O Hero bom é você tirar os monstros do campo, porque eles não têm proteção, tirando os monstros que ele fez com a Neos Fusion. Porque aí a Neos Fusion vai estar no cemitério e você vai ter um monstro que lista Elemental Hero News no campo. Beleza? Então essa carta aqui, ela é tipo um book, só que você vai ter que descartar a carta, enviar a carta pro cemitério. Não é bom, beleza? Dark Hole, melhor carta para jogar indo segundo contra Hero. Por quê? O único monstro que consegue sobreviver a um Dark Hole no deck contra o deck de Hero é o monstro que veio pela Neos Fusion, ele só tem 3 no deck, isso não é buscável. Mesmo que ele faça o próprio monstro aqui com Neos, ele não vai ter a Neos Fusion protegendo de destruição, que é o mais importante. Então a melhor carta contra Hero é Dark Hole quando você estiver indo segundo, beleza? Melhor carta contra Hero. Eu vou deixar ela aqui, que é a primeira carta que realmente vale a pena você usar. Dark Hole não morre, mesmo problema da Droplet. Ela não tira os monstros do campo, não lida com eles, só tira ali no máximo a interação do Thunder. Então, simplesmente não vale a pena usar. Eita, aí eu me compliquei, que aí eu tirei 2 cartas. Sealing, aqui. O Teto de Agulhas, finalmente mais uma outra carta boa contra Hero. Vocês vão perceber um padrão que Hero ele é um deck que ele é fraco contra cartas que removem múltiplas cartas do campo de uma vez só. Remoção de cartas do campo, beleza? O Needle Ceiling, ele pode. Quando tiver 4 ou mais monstros no campo, você pode ter todos os monstros que faz pra cima no campo. Então, caso o seu oponente esteja de Hero ali e ele tiver 3 monstros no campo, ele comitou, você pode dar normal summon, no caso você está indo primeiro, né? Você colocou, sei lá, 2 monstros por ali, um negócio assim. E aí você tá forçando o cara desceu, já desceu o extrato, já deu a Miracle Fusion, já deu os negócios lá, foi pra batalha. Aí você dá o Needle Ceiling, matar todas as fusões dele, ele fica todo cagado sem follow-up, porque ele não tem o que fazer. E aí você simplesmente tenta dar um TK na volta, beleza? Então é uma carta para ir primeiro. A melhor carta contra Hero indo primeiro, Needle Ceiling. A melhor carta contra Hero indo segundo, Dark Hole, beleza? Já a Compulsory Evacuation Device, ela é uma carta que ela não funciona contra Hero também. É um removal de 1 para 1, removal de 1 para 1 são muito ruins contra Hero, beleza? Ela pode ser uma carta que pode estar tirando ali um Thunder Dragon Armed que entra no campo, ou um Rainbow Dragon, ou um Rainbow News, por exemplo. Porém, ela não vai pedir o cara de jogar
e o cara jogando, ele já consegue dar OTK, ele não vai precisar pegar esses monstros e necessitar de dar esses efeitos. Então realmente é uma carta que eu não acho boa contra Hero. Beleza. Então a gente termina por aqui. É basicamente isso. Esse deck é quase imparável. Falando sobre a matchup contra Shark. A matchup contra Shark é uma matchup chata, porque o Shark ele consegue fazer um Exceed que não morre por batalha por efeito. Mas o seu deck ele consegue tanto utilizar a Super Poly com o News para fazer o Brave News roubando o monstro, o peixe pequeno dele, antes de fazer o Rank 4, como ele também consegue fazer o Rainbow News usando o próprio Elemental Hero News e vai tipo te custar 2 turnos só e o Rainbow News entra embaralhando do deck. Então você passa por cima desse rank 4 muito fácil. É só questão de você ter tech, você jogar com calma, você jogar em volta do cara setar. Porque se tratando das cartas que ele botar no campo, muitas vezes ele vai colocar um Dueler ou um X de água ali e um monstro água, um outro X de água que não pode ser botar o efeito. Você gastando as techs dele e descendo o Rainbow News, você já tem um OTK garantido de segundo. Então é basicamente perfeito, basicamente. É... Contra a Ra, que também foi um matchup que vocês comentaram, Ra tem o seguinte negócio. Ué, Winged é com 2G, né? Winged Dragon. Não. Oxi, por que não tá indo? Off Ra. É, aqui ele não tá buscando. Eu vou colocar aqui o como divino. Aí vai aparecer aqui os Rás, beleza? O que vai acontecer? O deck de Ra, ele tem a skill, né? Que... No caso, ele tem duas cartas que são muito boas contra o próprio Hero, que é a Immortal Phoenix e o High Fairy Mode, né? O High Fairy Mode, porque se você já tiver 3 monstros no campo, ele pode descer a Fairy Mode de graça no seu campo, jogar com o deck dele, trazer o Ra pro campo, dar skill e aí tirar o Ra do campo, que o Fênix entra com 4.000 inafetado, dá o efeito, envia o Ra pro cemitério e já consegue dar com o teu campo aberto bater. Então, quando você não souber o deck do oponente, eu acho que você tem que considerar, indo primeiro, não comitar a sua Miracle Fusion, porque além de ela poder servir de fall no próximo turno, se você colocar 3 monstros no campo, você fica aberto a esse modo esfera de Ra de graça, porque se não me engano ela é buscável no deck, então o cara pode buscar pra mão primeiro antes de fazer qualquer coisa, pra depois ele tirar teus monstros e aí acabou, tá ligado? Porque a Fênix vai entrar inafetada. Caso você vá contra ele indo primeiro e ele passe de bola, que alguns podem achar que é difícil porque não pode ser destruído por batalha e não pode ser alvo de efeitos, você tem uma carta que remove ela muito fácil, que é o seu Armored Dragon nível 10. Porque o Armored Dragon nível 10 ele tem um efeito de destruição que não dá alvo, certo? Então ele é mais uma carta que consegue tirar a bola do campo. Caso ele tenha a Fênix no seu turno, você consegue bater ela você consegue matar ela em batalha. Você pode estar fazendo o Rainbow News, que tem 4.500 de ataque, e aí passa o ataque da Rainbow Phoenix. Você pode dar skill invocando o Rainbow Dragon, que tem 4.000 de ataque, você bate cabeça. Ou você pode também invocar o Thunder, o Armored Dragon Thunder, dando efeito pra... No caso isso não vai funcionar porque o efeito é só no turno do oponente, mas é basicamente isso. Você tem o Rainbow Dragon para bater cabeça e o Rainbow News para passar por cima. E aí você tendo o Rainbow News, por exemplo, você pode dar o efeito embaralhando as Spell e Trap, que aí tira todas as techs do cara, e bater com um Ra. Então não é uma matchup difícil de você ganhar indo em segundo. Indo em primeiro, aí você tem que tomar essas precauções de tá com a sua não comentar a sua Miracle Fusion ali, né?
pra você não dar essa esfera de Ra de graça. Ele ainda vai conseguir descer a esfera de Ra, só que o que, é que vai acontecer? Ele vai precisar pegar o dragão alado de Ra pra mão. No caso, ele vai precisar invocar o dragão alado de Ra primeiro, pra aí invocar a esfera tributando o Ra dele e duas fusões tuas. No caso, duas fusões não, né? Vai ser o Sunrise e um dragão armado, beleza? E aí ele vai invocar a bola no teu lado do campo, e aí como o Ra saiu, o Fênix entra, o Fênix envia a bola, porque o filho dele não dá alvo nem destrói, e aí ele bate e ganha, né? Bem, tem algumas maneiras de você jogar em volta dessa bola, mas sinceramente elas não valem a pena. O melhor jeito mesmo, no caso de você não levar a bola, mesmo se ele tiver o Ra. Mas você não vale a pena porque basicamente você não vai conseguir ganhar do Ra esfera mesmo não levando bola. O que vai acontecer? Você pode fazer no turno do cara, assim que você vê que é Ra, e você tá com o Sunrise e o Armored Dragon no campo, você dá Super Poly e aí você faz o Armored News, beleza? E aí fazendo o Armored News ou fazendo o Great Tornado, mas nesse caso aqui eu acho que o Armored News é melhor. Você ficaria com um monstro só no campo. E esse deck ele não tem como colocar dois monstros no campo dele e ter a Normal Summon ainda por cima para tributar e colocar a bola no seu campo. Então ficaria lá o Armored News parado e o cara ia jogar, ia botar o Ra, ia dar efeito, ia ter que pagar a vida para enviar o Armored News pro cemitério. E aí sim ele ia bater e ia ganhar. Então como é que você ganha do Ra e do segundo? Sinceramente, respeitando o deck. O deck ele já tem que cair em segundo para ganhar de tu, porque se ele cair em primeiro você maceta ele absurdo. E você pode usar algumas techs, como a The Crow, para tirar o Immortal Phoenix do cemitério. E aquela barreira lá, R, que é free to play. Eu tenho que tirar aqui inclusive. É uma trap normal. Você descarta uma carta e seus monstros são destruídos e você não toma dano. Porque como eu disse, o Ra ele só é opressivo no turno do cara. Porque você não tem nenhum efeito rápido para lidar com o Ra do Ra dele no turno dele, beleza? No take battle damage this turn. Aqui ó, a Hallowed Life Barrier. Você pode usar duas dela, ela está limitada a 2 no jogo. Você usa duas dela, 3 de Crow. Aí, basicamente, se o cara tiver de Ra, ele abrir segundo, com tudo direitinho, você não tiver o Crow e não tiver a Barrier, aí também tu quer demais, né? Tu quer que o deck ele ganhe de qualquer jeito, né, porra? Aí não, né? Então, basicamente, esse é o único cenário que esse deck perde para o deck de Ra, onde você não abriu com nenhuma dessas duas techs e você não conseguiu comprar elas. Porém, velho, tu tem uma chance muito maior de comprar elas, se não me engano, 63% de chance de tu abrir com uma dessas duas na mão no deck de 30 cartas, fora a draw que tu tem do Liquid e a draw que tu tem do Crosskeeper. Esse deck do Ra não usa Hand Trap, então tu vai fazer full combo. Então é muito fácil tu acessar uma dessas cartas, beleza? E acessando essas cartas, você se mantém seguro contra essa jogada desse deck, que é tipo um counter direto, e ele não conseguindo counterar diretamente você, ele já era. Porque quando volta pro Hero, o Hero só sabuga o boga desse deck. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez. Eu vou tentar trazer um conteúdo de sala também, porque eu vou precisar me ausentar. Vou precisar tirar um tempo e não sei quando é que eu vou conseguir produzir conteúdo de novo. Eu vou continuar conversando, tirando dúvidas, falando, mas ir a fundo como eu fiz aqui, estudar o jogo, analisar replay, fazer conteúdo, fazer vídeo, eu não vou conseguir fazer, tá certo? Então é basicamente isso. Obrigado pela atenção e até mais.